A consciência humana sempre buscou compreender por que tantos símbolos, códigos e padrões parecem atravessar eras inteiras, surgindo em tradições diferentes e falando a mesma linguagem silenciosa que opera por trás do mundo físico. Entre esses códigos, poucos têm a força, o impacto e a profundidade dos chamados números mestres, especialmente os 3 pilares fundamentais do despertar: o 11, o 22 e o 33. Eles nunca foram simples números. São chaves antigas, portas de percepção, arquétipos matemáticos que funcionam como frequências de ativação para quem está pronto para enxergar além da manipulação cotidiana, além do barulho mental da sociedade moderna que tenta manter cada ser humano preso em ciclos de repetição, distração, comparação e medo. Entender esses números não é um exercício intelectual, é um rito de passagem. A primeira barreira que as pessoas enfrentam quando buscam respostas mais profundas é justamente o ambiente em que vivem. Nunca houve uma época tão saturada de estímulos projetados para manter a mente humana em vibração baixa. Notícias carregadas de tragédias, algoritmos calibrados para alimentar a indignação, telas que exibem vidas que não existem e que geram inveja, ansiedade, sensação de inadequação, pensamentos de escassez e uma busca incessante por validação que nunca se completa. Tudo isso forma a grande engrenagem da matriz moderna, uma estrutura que sequestra a atenção e a direciona sempre para fora, nunca para dentro. Essa matriz não é uma entidade externa consciente, mas um conjunto de sistemas, hábitos, interesses e padrões emocionais que aprisionam, e nada rompe esse ciclo como o entendimento profundo dos códigos espirituais que operam em níveis mais altos de consciência. O número 11 é o primeiro portal, ele representa o despertar inicial, né? Uma rachadura na superfície da realidade comum. É quando a pessoa começa a perceber que existe algo errado no mundo, não apenas no sentido social ou político, mas na sensação íntima de que aquilo que chamam de normalidade é uma construção artificial. O 11 surge como uma convocação silenciosa para olhar além das aparências. Nossos ancestrais sabiam que números com repetição de dígitos amplificam sua vibração e funcionam como pontes entre dimensões psíquicas e espirituais. O 11 é a frequência do despertar intuitivo, do chamado interior, do reconhecimento de que a percepção limitada não é suficiente. Ele é como uma porta aberta para quem está cansado de viver adormecido. Toda vez que uma pessoa vê o 11 em sincronicidade, ela está recebendo um aviso. Existe mais. A vida não é o que os sistemas dizem que é. A consciência não é o que ensinaram que é. A realidade não é tão rígida quanto parece. O 11 é como o primeiro raio de luz entrando numa sala escura. Ele não revela tudo, mas mostra que existe algo a ser visto. O 22 é o construtor. Se o 11 desperta, o 22 materializa. Ele representa a fase em que a pessoa não apenas percebe a manipulação, a ilusão e a energia densa em que a sociedade moderna opera, mas decide agir
e construir sua própria realidade. Esse número sempre foi associado à maestria prática, ao poder de transformar ideias elevadas em estruturas concretas. Enquanto o 11 mexe com a percepção, o 22 mexe com a ação. Ele é a vibração que rompe a passividade. Esse é o momento em que o indivíduo, para de apenas observar a matriz e começa a sair dela ativamente. O 22 é um lembrete constante de que não basta despertar internamente. É preciso reorganizar a vida, cortar ciclos tóxicos, abandonar hábitos manipuladores, romper com crenças que foram colocadas desde a infância para manter o ser humano obediente e previsível. É o número que transforma o caos emocional em propósito, que converte visões espirituais em realidade prática. Ele é a energia da manifestação consciente. O 33 é o ápice, é o número da iluminação encarnada, da sabedoria aplicada, da consciência que retorna ao mundo, não para ser dominada por ele, mas para transformá-lo. Enquanto o 11 acorda e o 22 constrói, o 33 ilumina. Ele carrega a vibração da compaixão profunda, não no sentido sentimental, mas numa compreensão elevada da existência humana. O 33 representa a transcendência plena do ego, a dissolução das necessidades de validação, o fim da escravidão emocional gerada pela comparação constante. O ser que vibra nessa frequência já não precisa lutar contra a matriz, porque já não está mais vulnerável à sua programação. Ele enxerga o jogo, compreende as peças, reconhece os movimentos e se posiciona acima da influência emocional que esse sistema tenta impor. O 33 é o número da consciência que recupera sua soberania total. Quando esses três números operam juntos dentro de alguém, eles formam um ciclo completo de despertar. Primeiro a pessoa sente que algo está errado. Depois ela adquire ferramentas para construir uma nova vida e finalmente ela se torna uma presença transformadora no mundo, ajudando outros a enxergarem além da manipulação. Os antigos chamavam isso de caminho do iniciado. Não é um caminho fácil, porque todo o processo de despertar exige coragem, exige que a pessoa olhe para tudo que a sociedade ensinou e questione até as bases. Exige reconhecer que as emoções mais densas, menos medo, inveja, sensação de fracasso, comparação constante, não surgem por acaso. Elas são alimentadas diariamente por um ambiente que lucra com a fraqueza emocional humana. Todos os sistemas que governam o mundo contemporâneo dependem de uma população distraída, cansada, insegura, competindo por migalhas de validação, sempre buscando algo externo para preencher um vazio interno. Quem desperta rompe esse sistema, porque deixa de ser manipulável. Os números mestres funcionam como ferramentas para quebrar essas correntes internas. O 11 te faz perceber que existe manipulação. O 22 te dá força para quebrá-la. O 33 te liberta completamente de sua influência. Cada um desses números ativa
camadas diferentes do ser e trabalha diretamente na vibração da consciência. Quanto mais a pessoa integra essas energias, mais aumenta a sua capacidade de perceber as tentativas de manipulação que antes passavam despercebidas. Ela começa a perceber como notícias são construídas para provocar medo, como redes sociais são projetadas para gerar comparação, como estruturas de poder se alimentam da energia emocional de um coletivo hipnotizado. E ao perceber tudo isso, a pessoa começa a se elevar. A matriz moderna só controla quem reage automaticamente. Quando a consciência expande, a reação automática desaparece e dá lugar à escolha consciente. Entender os números mestres é um passo essencial para quem deseja romper com a realidade programada e despertar para a sua verdadeira natureza. Todos os grandes mestres espirituais de diferentes eras ensinaram que o universo é matemático, simbólico e vibracional. Não existe religião que não use números como linguagem sagrada. Isso porque números não mentem, não mudam, não se corrompem. Eles são portais de ordem, significado e despertar. A humanidade moderna, distraída, esqueceu disso, mas aqueles que começam a enxergar voltam a acessar esse conhecimento ancestral. Se você está lendo este conteúdo, existe um motivo. Nada é por acaso. E eu quero te pedir diretamente, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Se você sente que esta mensagem ressoou com algo dentro de você, é porque você já está no processo de despertar. Não deixe essa energia morrer. Continue aprofundando seu conhecimento. Continue questionando o que te disseram para aceitar. Continue fortalecendo sua consciência até que nenhum sistema consiga mais te manipular. Quanto mais pessoas despertarem, mais enfraquecemos essa estrutura que tenta manter a humanidade adormecida. O despertar individual sempre gera ondas que alcançam outros. E é assim que, pouco a pouco, o mundo muda de verdade. A compreensão dos números mestres nunca foi apenas uma interpretação mística ou simbólica. Ela é, na verdade, a porta de entrada para uma leitura mais profunda da estrutura energética que sustenta a própria consciência humana. Quando estudamos o 11, o 22 e o 33 em sua essência mais elevada, percebemos que esses números funcionam como padrões vibracionais que interagem diretamente com o campo mental e com o campo emocional, ajudando o indivíduo a romper camadas de adestramento psicológico que começam na infância e se intensificam ao longo da vida adulta, em um mundo que se tornou extremamente hábil em manipular emoções, controlar atenção e induzir comportamentos previsíveis. Acessar essas frequências se torna não apenas uma busca espiritual, mas um ato de resistência interior. O sistema atual se sustenta na fragmentação do ser humano. Ele precisa manter as pessoas ocupadas demais, perturbadas demais, distraídas demais, para perceberem que estão vivendo segundo histórias que não escolheram. Desde cedo somos condicionados a acreditar que o valor de um ser humano depende de sua utilidade econômica, de sua aparência comparada ao padrão vigente,
de sua capacidade de consumir e de competir. Essa narrativa cria um tipo de consciência vazia, desconectada de si mesma, sempre procurando algo externo para preencher um espaço interno que nunca se completa. O indivíduo, assim, se torna vulnerável às pressões e aos estímulos que moldam seu comportamento. É por isso que os números mestres surgem como ferramentas de realinhamento. Eles ensinam o ser humano a recuperar sua autonomia interior, seus próprios códigos de integridade energética e sua capacidade de perceber o mundo além do que lhe é mostrado. O 11 age em um nível mais sutil do que simplesmente despertar. Ele atua nas brechas da percepção racional, acionando a sensibilidade intuitiva que existe por trás dos pensamentos. Quando essa energia se manifesta, a pessoa passa a sentir que existe uma incongruência entre aquilo que vê e aquilo que percebe. Ela começa a notar que muitas ideias repetidas pela sociedade não se sustentam quando analisadas profundamente, e que grande parte do que parece verdade é apenas convenção social. O 11 ativa uma espécie de lucidez silenciosa que permite perceber a artificialidade de certos comportamentos, a superficialidade das relações baseadas em comparação e os padrões emocionais que foram herdados sem reflexão. Isso representa o início do processo de libertação, porque a consciência só pode se libertar da manipulação quando reconhece que está sendo manipulada. Mas o 11 também amplia o campo sensorial, de forma que a pessoa passa a captar energias, intenções e atmosferas emocionais antes imperceptíveis. Isso é essencial para escapar da matriz moderna, porque essa matriz opera não apenas pela informação explícita, mas principalmente pela carga emocional acoplada às informações. Ela precisa manter o ser humano num estado interno turbulento para garantir que ele nunca tenha estabilidade suficiente para questionar os próprios padrões. Quando a vibração do 11 se estabiliza dentro do indivíduo, essa turbulência perde força, a pessoa começa a desenvolver clareza mesmo dentro do caos. É como se ela passasse a enxergar a partir de um ponto acima do tumulto coletivo. O 22 aprofunda essa transformação ao atuar no campo da responsabilidade interna. Ele não é apenas o número do construtor, ele é o número que confronta o indivíduo com sua própria capacidade de transformar a própria existência. A matriz moderna precisa que as pessoas se sintam impotentes. A sensação de impotência mantém o ser humano passivo, repetitivo, acomodado. O 22 rompe esse ciclo ao ativar a percepção de que a realidade externa responde ao estado interno. Ele faz a pessoa compreender que cada pensamento gera um clima emocional e que esse clima produz ações que moldam o próprio destino. Não existe manipulação possível contra alguém que reconhece essa verdade. O 22 também trabalha na dissolução de narrativas de escassez que são alimentadas continuamente por sistemas econômicos e culturais. A sociedade moderna se sustenta na crença de que falta algo a todos. Falta dinheiro, falta aparência, falta reconhecimento,
falta segurança. Essa sensação permanente de falta não é natural. Ela é programada, serve para manter a roda do consumo girando e para gerar dependência emocional. O 22 atua justamente desmontando essa percepção artificial de carência. Ele fortalece a consciência para perceber que abundância não é um conceito financeiro, mas um estado vibracional que se manifesta quando o indivíduo recupera sua própria potência criadora. Já o 33 opera numa esfera ainda mais profunda. Ele não é apenas símbolo de iluminação, ele representa uma consciência que transcendeu a necessidade de reagir. A matriz moderna controla as pessoas por reação. Notícia negativa provoca medo. Imagem de vida perfeita provoca inveja. Comentários agressivos provocam raiva. Tudo isso mantém a consciência presa em ciclos reativos. O 33 dissolve esses ciclos ao elevar o indivíduo a um estado de observação consciente. Nesse estado, nada externo tem poder de desequilibrar emocionalmente o ser. A pessoa não apenas percebe a manipulação, ela se torna imune a ela. O 33 também traz uma compreensão profunda do outro. Quando alguém atinge a vibração do 33, o conflito perde sentido. A pessoa enxerga a humanidade como uma rede de consciências em diferentes estágios, não como rivais ou competidores. Essa percepção muda tudo. Ela dissolve a necessidade de provar algo, de disputar algo, de buscar validação externa. Essa liberdade emocional é a verdadeira saída da matriz, porque toda matriz depende da prisão emocional para existir. Outro ponto que poucas pessoas entendem sobre os números mestres é que eles funcionam como camadas de consciência, não como marcos isolados. O indivíduo pode ativar diferentes níveis deles ao longo da vida. Pode estar operando no 11 em um aspecto da vida, no 22 em outro e no 33 em outro. Isso torna o processo de despertar muito mais complexo e rico. Os números mestres não são degraus lineares. São frequências que se entrelaçam conforme o ser humano se aprofunda em sua própria verdade interior. Quanto mais a pessoa integra essas frequências, mais ela percebe o quanto estava condicionada por padrões emocionais herdados de gerações anteriores. A matriz moderna não começa nas telas, ela começa dentro das famílias, nas narrativas que se repetem, nos medos transmitidos de pais para filhos, nas crenças limitantes que são aceitas como normais. Os números mestres atuam quebrando essas heranças emocionais. Eles trazem à tona a consciência pura que existe antes do condicionamento. E quando essa consciência desperta, ela começa a vibrar em outra frequência. É assim que o processo de despertar se espalha. Uma pessoa desperta e inspira outra, uma mente livre fortalece outras. Essa energia é contagiante, transformadora e disruptiva para os sistemas de controle. Por isso, se este conteúdo te tocou
de alguma forma, se você sentiu que alguma parte de você estava esperando ouvir isso, eu te peço agora, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. O despertar não é um caminho solitário. Cada pessoa consciente se torna uma força de impacto no coletivo. Quanto mais pessoas acessarem esses códigos, mais rapidamente desmantelamos a estrutura emocional que mantém a humanidade presa. Você faz parte disso, e seu despertar importa.